Olá, estudantes! Estamos aqui novamente para podermos trabalhar a disciplina Estatística e Excel avançado. Iremos agora para a nossa sexta semana de aula e trabalharemos as separatrizes, que são outras medidas de posição. Lembram-se que na nossa quinta semana trabalhamos a média aritmética, a moda e a mediana, que são as medidas de tendência central. Nessa sexta semana nós iremos trabalhar as separatrizes, que são consideradas outras medidas de posição. Então iremos começar agora. Qual é o conceito de separatrizes? São valores que separam o rol. Lembram-se do nosso rol, que era lá na nossa quarta semana, quando nós organizamos aquelas provas de um concurso que estava muito desorganizado, e a partir do momento que a gente estabeleceu uma ordem crescente, nós chamamos aqueles dados ordenados de rol. Muito bem. As separatrizes, o que é? Nós trabalhamos valores que separam de 4 em 4, nós separamos também de 10 em 10 e nós trabalhamos também o 100. Quando separamos de 4 em 4, nós denominamos quartis, de 10 em 10 os decis, e quando trabalhamos todo o rol, nós chamamos de percentil. Note que para a sua correta aplicação exige-se que os dados estejam organizados em rol. Lembram-se que eu falei na nossa quinta semana que tínhamos que trabalhar com dados organizados, que esteticamente fica muito mais fácil para o estatístico ou o matemático trabalhar, a partir do momento que ele organiza, trabalha-se com tabelas, fica muito mais fácil dele coletar as informações e também trabalhar trabalhar com as fórmulas. Muito bem, agora a notação para os quartis, decis e percentis ou centis. Os quartis nós representamos com Q maiúsculo e I minúsculo, os decis com D maiúsculo e I minúsculos e os percentis ou centis com C1. Então vamos começar a falar o que é o quartil e depois falaremos sobre o percentil. Os quartis, a notação Q maiúsculo e I minúsculo, são valores que dividem o conjunto de dados, o rol, em 4 partes iguais. Então, Liz, a gente vai trabalhar o rol, né, os dados ordenados, e vamos dividi-lo em 4 partes iguais? Sim. Então, como é que se trabalha? Como que ficará? No próximo slide, a gente vai mostrar de uma forma ilustrativa como que se divide esses dados. Podemos trabalhar 3 formas quando trabalhamos com quartis. A gente pode dividir primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. Quais os valores que englobam o primeiro quartil? Valor situado de tal modo na série de dados que 25% das observações são menores que o primeiro quartil. Consequentemente, 75% são maiores do que ele. A gente vai ver isso claramente no nosso próximo slide. O segundo quartil. O que é o segundo quartil? Segundo quartil e mediana é a mesma coisa, porque o segundo quartil, Q2, ele está no meio do rol. Ele divide o rol 50% de um lado e 50% de outro. E o terceiro quartil, que é o Q3, é o valor situado de tal modo na série de dados que 75% das observações são menores que os outros 25% restantes. Então vamos ver aqui, para ficar mais claro, né, de uma forma mais ilustrativa, como que é distribuído os quartis dentro de um rol. Lembram-se que o Q1, nós falamos no slide anterior, que 25% são menores e 75% são maiores do que o Q1. Lembram-se que o Q2, eu disse que era igual à mediana, que é o valor idêntico ao da mediana, porque ele divide o rol, né, os dados ordenados, em 50% maior e 50% menor. E o Q3, que é o terceiro quartil, 75% dos dados são menores do que ele e 25% dos dados são maiores do que ele. Simples, é uma forma mecânica de enxergar. Fica mais fácil assim, né, dessa forma ilustrativa. Existe uma fórmula
essa fórmula vocês podem ver, que é a fórmula da mediana que nós trabalhamos na nossa quinta semana. Então, vocês já sabem o que é que significa o limite inferior, vocês sabem que o K é a classe, vocês sabem o somatório de FI. Ah, Liz, por que aquele 4? Porque é um quartil, ele está dividindo o rol em 4 partes iguais. O FI anterior, você sabe que está ligado intimamente com a frequência acumulada, por isso que nós temos que fazer a tabela. E o H, a gente viu também na semana anterior, e a frequência, que é dividido pela frequência. Está aí um exemplo para o terceiro quartil. Nos exercícios, a gente pode pedir primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil. Então, a aplicação da fórmula do terceiro quartil está aí exemplificada. Onde o L, limite inferior, o FI anterior é a frequência acumulada de classe anterior, o FI é a frequência simples da classe mediana, que é sobre o FI, que é o quociente, e o H é a amplitude do intervalo de classe. Nós vamos trabalhar, obviamente, com dados agrupados. Então, vamos voltar à nossa velha tabela lá da quarta semana, que trabalhamos também na quinta semana. Está aí a nossa tabelinha. Os dados estão organizados, a gente fica muito mais fácil de trabalharmos com os dados organizados, como a gente já falou. E vamos ver onde está o terceiro quartil. Foi visto, é claro que aí o exercício já está resolvido, mas a gente vai ver o passo a passo, como que se faz esse exercício. Foi visto que o terceiro quartil está na quarta classe, porque a mediana está lá na terceira classe. Lembra que nós na quinta semana trabalhamos e pegamos os 40, né, as 40 pontuações desse rol, né, as 40 numerações dos candidatos e dividimos por 2 e vimos que a mediana era um número referente ao 20, por isso que ela estava na classe 3. Então vamos lá, como é que se faz? Eu resolvi estabelecer um passo a passo para poder resolver para poder achar o valor, né, do terceiro quartil. Então, o primeiro passo, você vai isolar a fórmula que está naquela fórmula imensa. Pega o somatório do FI e divide por 4 multiplicado por 3, que é este pedacinho aqui, ó, da fórmula. Primeiro passo, você trabalha com esse pedacinho, pica a fórmula, né? Divide a fórmula aí para você trabalhar, fica mais fácil assim, fica mais simples de organizar. Então, nós estamos trabalhando aí P3, porque é o terceiro quartil, o 3 é o número correspondente do terceiro quartil, 4 é o número correspondente ao quartil, lembram-se que nós dividimos o rol em 4 partes iguais, e o somatório de FI é o somatório das frequências. Então, vamos aplicar os valores, que está aí, os valores, e chegou que o P3, né, a resolução dessa pequena parte da fórmula, foi visto que o P3 é igual a 30. Então, nós vamos voltar lá na nossa tabelinha, sim, e vimos aqui que o terceiro quartil, ele está na classe 4, dentro do intervalo 85 e 90, porque dentro dessa classe existem 35 números. Então, o número de valor 30 está na quarta classe. Então, agora, o terceiro passo, que nós vamos pegar esse valor que encontramos, que é o valor 30, e vamos aplicar na fórmula inteira. Como os dados estão todos organizados, você vai lá na tabela, pega os valores e aplica nessa fórmula. Pronto. O Q3 é o valor de 87,22. Então, 87,22 ele se encontra na quarta classe entre vou voltar lá na tabelinha, na quarta classe, entre o intervalo 85 e 90, ele está aqui. Por isso que quando eu comecei a demonstrar a tabela, o Q3 se localizava nessa classe de número 4. Então, agora nós vamos entrar no percentil. Liz, mas você falou logo depois do quartil que existia uma outra forma, né, de dividir os dados, que são os decis. Por que nós não vamos, no nosso caderno pedagógico, nós não trabalhamos os decis? Por que isso? Porque dentro da estatística,
os decis são utilizados, você pode fazer decil de 1% até 99%, não importa. E dentro da estatística, nós utilizamos 10% e 90% para a determinação do decil. Como vocês viram que a fórmula é a mesma da mediana, o nosso caderno pedagógico não demonstra, porque acredita-se a professora que criou, que desenvolveu o caderno pedagógico, acredita que trabalhar com os quartis e os percentis fica mais fácil de desenvolver o pensamento estatístico. Tudo bem? Então, vamos trabalhar agora o percentil. Para calcular o percentil, basta seguir a mesma linha de raciocínio desenvolvida com o quartil. Mesma coisa. O decil também é a mesma coisa, utiliza a mesma fórmula. Então, aí a fórmula, a única coisa que muda, vocês devem ter observado que no quartil, o FI, o somatório de FI, ele estava dividido por 4. Por quê? Porque dividia o rol em 4 partes iguais. E, no caso, no percentil, obviamente, ele vai dividir em 100 partes iguais. Aliás, e no decil? Em 10 partes iguais. Simples. A fórmula continua a mesma, que é a mesma fórmula da mediana lá da nossa quinta semana. Então, vamos lá. Utilizando a mesma distribuição de frequência anterior à nossa velha tabela, vamos encontrar o 40º percentil. Lembram-se, para a gente poder fragmentar essa fórmula aqui, dentro da nossa grande fórmula, a gente fragmenta, tira este pedacinho. Muito bem. Então, a gente aplica o valor e viu lá que o 40º percentil é 16. Percentil que vamos calcular se encontra na terceira classe. Vamos ver se encontra mesmo na terceira classe. Vamos voltar lá na nossa tabela. Como ele era o número, lembra que nós encontramos o valor o número, né? 16. A segunda classe, ele vai na frequência acumulada até o 15º número. Então, obviamente, o percentil, ele está na nossa terceira classe, que vai do 15º até o 26º número. Então, vamos aplicar os valores que temos organizados na nossa tabela, aplicá-lo na fórmula. Então, tá aí, ó, P40 com limite inferior estabelecido com o 16 que encontramos quando fragmentamos a nossa fórmula e o restante dos números que vocês vão trabalhar com a frequência anterior e a amplitude de classe. O valor do 40º percentil é 80,45. Vocês puderam perceber que trabalhar com separatrizes não é nada difícil. Eu gostaria muito que vocês verificassem na plataforma os links que remetem aos vídeos, fizessem todos os exercícios avaliativos, cada exercício avaliativo tem uma pontuação e não deixe jamais de comparecer ao nosso encontro presencial. Para podermos concluir a nossa sexta semana, nós vimos que nós trabalhamos as separatrizes. As separatrizes são medidas também, consideradas medidas também de posição. Nela verificamos o que é e como se calcula um quartil, porque ele divide o rol em 4 partes iguais, e o percentil. Não falamos do decil, porque o decil divide todo o rol em 10 partes iguais. Então, o que muda somente o somatório do FI dividido por 4, por 10 ou por 100. Nos encontramos agora na nossa 7ª semana.